Tradicionalmente, o primeiro trimestre do ano é um período de grandes expectativas, quando o assunto é faturamento. No setor de marcenaria não é diferente. Muitos projetos já foram executados e entregues durante as festas. O 13º já teve seu destino e muitos viajam de férias. Aliado a isso, excepcionalmente, o primeiro trimestre de 2009 é esperado com muita cautela. Isso em função da crise econômica mundial que tanto se fala. Por isso, empresários e profissionais de marcenaria devem ficar atentos, pois este é o momento de focar os investimentos em seus negócios e ficar atentos às oportunidades para se destacar no setor. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com Jason Vieira, que é economista-chefe da Uptrend, consultoria econômica, e com Fátima Moreira, empresária da marcenaria. Jason, alguns especialistas acham que se o pequeno e médio empresário for sentir os efeitos dessa turbulência, será só após o Natal, né? Pois os reais efeitos vão estar camuflados pela alta natural da demanda no segundo semestre e no primeiro trimestre de 2009. É que realmente veremos se essa crise chegou ou não ao Brasil. Você concorda com isso ou não? Concordo em partes. Você tem alguns efeitos da crise que já estão ocorrendo agora na economia, principalmente em algumas áreas de varejo. A restrição de crédito ela tem surtido seu efeito. É um pouco mais difícil conseguir crédito para consumo de bens duráveis. Semiduráveis significa comprar carro, comprar algumas coisas, está mais difícil. Está mais difícil quando? Agora, nesse período? Já assim? Nesse período, já está mais difícil. Atualmente já está mais difícil, você já não compra mais carro sem entrada. Crédito imobiliário, o governo está lutando para tentar manter a oferta de crédito imobiliário. E o crédito, aquele crédito pessoal, que era o famoso CDC, que era o mais fácil de se conseguir, ele também está bastante mais restrito. Mas você ainda tem um efeito que a gente chama de efeito inercial. Você ainda vai ter um efeito para o final do ano, que é do começo do ano, que ainda vai conseguir manter a demanda relativamente estável em relação ao ano passado. A gente talvez não veja um crescimento em relação aos números do ano passado. Já o próximo ano a gente pode estar sentindo os efeitos mais claramente dessa crise no Brasil. Porque a crise ela tem um elemento que é uma crise financeira. Sim. Mas a principal consequência dessa crise financeira é exatamente o que eu comentei antes, a falta de crédito. Sim. E essa falta de crédito acarreta num problema em toda a cadeia produtiva. Fátima, na marcenaria, assim como em todos os setores, há períodos bons e períodos ruins em que o movimento cai. Qual a ação que você costuma tomar para não entrar no vermelho? Nesses períodos, né, que são os períodos normalmente é um período mais difícil, o começo do ano mesmo, né? Mas a gente já faz um trabalho mais contínuo de ter um bom relacionamento com o cliente, já manter isso durante o ano todo. E também, assim, fazer uma prospecção de mercado já. Se você trabalha com residencial, você procura alguma coisa corporativa, que já não depende tanto dessa sazonalidade, né? Então, são ações que você tem que vir caminhando durante o ano todo. As pessoas não se dão de Natal uma cozinha, não? Se dão de Natal cozinha. A cozinha geralmente vem, né, como presente mesmo. Só que tem as pessoas que querem fazer isso depois das férias, então a gente já consegue manter um nível de produção melhor no começo do ano. Ok, vamos agora para a nossa telepergunta, que essa semana vem lá de São Luís do Maranhão. Pode rodar. Bom dia, né? Tenho uma marcenaria e gostaria de ter uma dica. Qual seria o caminho correto para a gente manter o orçamento da empresa equilibrado nos primeiros meses do ano? Então, Jason, falando se precaver, né, com a economia, você tem alguma dica para dar para o nosso amigo Rui? Ela falou bem, eu acho que o empresário que trabalha com sazonalidade, ele precisa tentar trabalhar com o ganho anual. Nunca com ganho mensal. Se ele trabalhar com ganho mensal, ele gera um problema para ele. Ele tem que calcular o faturamento anual dele e sempre no momento de pico de faturamento fazer a reserva para o momento de baixa. Essa é a ordem empresarial de se fazer sempre. Você trabalha com sazonalidade, você precisa operar os picos. Então, nas suas baixas, você já tem que estar calculando a redução de gastos, você já tem que estar calculando o gasto daquela reserva que você fez lá atrás. Mas o problema é que muitas vezes o pequeno empresário, ele tem a formação muitas vezes comercial, mas ele não tem a formação empresarial. Então, às vezes,
Isso eu digo às vezes, diversos pequenos empresários têm essa consciência, mas alguns não têm a consciência. Então, às vezes, quando está ganhando bem, gasta bastante, Certo. até pessoalmente. E quando está em baixa, acumula dívida. Aí, quando vem de novo, cobre um pouco da dívida. Então, a questão é, sempre trabalhe o seu ano fiscal como 12 meses, nunca como... o seu ano fiscal como um ano só, não 12 meses. Se você for pegar 12 meses separados, você pode ter problema. Ok. Fátima, quais os tipos de trabalhos podem ser desenvolvidos dentro da marcenaria em períodos de pouco movimento? Existe isso? Alguns... O que a gente deve evitar é exatamente isso, de você ter pouco movimento. Por isso que você já faz um trabalho, né, durante o ano todo. Dá para se prever isso, assim, alguns períodos? Isso é... Isso é fato, né? É fato do período de férias, do período de final de ano, que você tem uma baixa realmente na entrada de serviços, principalmente na área residencial. A área corporativa já te dá uma margem maior, então você consegue ter trabalhos corporativos durante esse período. Então, por isso que é importante você procurar novos mercados, você estar atrás de novos clientes, né? Não ficar só num único cliente, se manter sempre ali. Ok, Geison, Fátima, vocês teriam dicas, assim, um resumo sobre como que a gente pode se precaver, né? Se prevenir para essas baixas? Nós temos que ficar atentos só agora quanto à economia. A economia brasileira está num momento relativamente positivo. Ela pode sofrer um freio no futuro, então já precisa haver uma precaução. Nós vamos passar por uma crise como passou lá fora? Não. O Brasil se precaveu lá no passado, nos anos 90, quando gerou instrumentos para evitar que nós sofrêssemos uma crise. Nós não vamos ter um momento maravilhoso que nós tivemos em 2006, 2007. Então o empresário tem que lembrar disso. Tente fazer reserva, tente fazer poupança nesse momento, busque diversificação, que eu acho que é o momento de se buscar isso, porque um pouco da crise de lá fora que nós vamos sentir, se não houver essa precaução, se o empresário não gerar essa poupança, ele pode sofrer como se a crise estivesse lá fora. Fátima? Como já tinha falado, é a manutenção de você ter um bom relacionamento com os clientes durante o ano todo, para que você continue mantendo eles no começo do ano. E também, assim, a prospecção de mercado, vai procurar novas áreas. E quando chegar nessa época, tem sempre aquele desconto promocional que você pode estar fazendo para você conseguir os clientes e manter sua produção, né, na empresa. E também a redução de custo, que é uma coisa constante que você tem que manter lá. Dá uma reestruturada na empresa, na área de produção, verifica se você não tem desperdício e ataque ali. Que você vai ter um pouquinho mais de reserva, como ele falou mesmo, você precisa ter uma reservinha. E você vai ter o trabalho sempre contínuo. Ok. Obrigada, Fátima. Geison, pela entrevista.